Queridos e amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria nós estamos aqui novamente para transmitir mais uma aula do núcleo da extensão da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor de Cotia, setor 12, pastor Neemias, também o nosso pastor Júnior e a irmã Ana. Deus abençoe a todos vocês, bem como abençoe o nosso diretor, pastor Elias Torralbo, toda a equipe diretiva da FAESP. E, sobretudo, é claro, abençoe também os alunos, é um prazer. Os irmãos sabem que esta aula aconteceria presencialmente, mas por conta do Covid-19, que está impondo a nós um isolamento social, nós estamos tendo que ficar em nossas casas e por conta disso estamos evitando nos reunirmos. Tão logo passe essa situação, as aulas voltarão ao normal, mas para que os alunos não percam conteúdos, ficou combinado que nós iríamos ministrar as aulas mesmo à distância, ok? Por isso nós estamos aqui mais uma vez. Espero que os irmãos tenham assistido a aula da semana passada e agora nós vamos fazer mais uma aula aqui expondo aos irmãos. É claro que à distância nós perdemos muito porque nós não temos a participação dos alunos, também nós não temos alguns pontos que às vezes o professor não acha ponto digno de relevância na matéria, mas o aluno acha. Então a gente acaba não podendo debruçar um pouco mais sobre esse assunto. Porém, nós temos nos esforçado para trazer aos irmãos pelo menos aquele conteúdo que está na apostila. Eu lembro aos irmãos que nós estamos no livro 10, estudando estudo da ciência e arte de interpretação das escrituras. A matéria se chama hermenêutica e essa matéria é comentada por Antonieto Grangeiro Sobrinho, a matéria da FAESP, produzida aqui também pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós temos nessa matéria 16 tópicos, tá? E essa aqui é a terceira aula. E o que nós combinamos? Que nós iríamos trabalhar 4 tópicos por aula. Então são 16 tópicos, 4 aulas. Então nós temos aí a necessidade de trabalhar 4 tópicos por aula, tá? E nós já trabalhamos um primeiro tópico, introdução ao estudo da hermenêutica, tá? Trabalhamos também o segundo tópico, chamado conhecimentos necessários das Sagradas Escrituras. Trabalhamos aqui também o terceiro tópico, chamado iniciação à interpretação. Trabalhamos o quarto tópico, chamado interpretação em sentido geral. Trabalhamos aqui também o tópico 5, textos e contextos, a importância de estudo do texto e do contexto, tá? E trabalhamos também a interpretação da linguagem figurada, que foi a aula 6, o tópico 6, na aula passada. Também o tópico 7, linguagem figurada, figuras clássicas classificadas pela gramática, trabalhamos também. E trabalhamos a aula de número 8, chamada de linguagem figurada, tá? Nós agora vamos para o tópico 9, que nós vamos continuar trabalhando os tipos, as figuras de linguagem. Então, vamos recapitular o que aprendemos até aqui. Nós aprendemos o seguinte, que hermenêutica vem de Hermes, que na mitologia grega era o intérprete de Zeus. Zeus era o deus mor na mitologia grega e ele precisava ou queria comunicar-se aos homens. Ele não era entendido pelos homens e quem fazia esse papel era Zeus. Zeus queria falar, mas não conseguia porque a sua linguagem era elevada para os homens. Então Hermes vinha e fazia a tradução, a interpretação.
tá? Ele trazia o entendimento daquilo que Zeus dizia. Ele virou um comunicador entre o mundo divino e o mundo humano. Isso é dentro da mitologia grega, só que isso mantém-se. E quando chega no quarto século antes de Cristo, começa a história da hermenêutica literal e a hermenêutica alegórica. E essa história vai se desenvolvendo, passa pelo período de Jesus Cristo, os apóstolos, os pais da igreja, a igreja medieval, os pré-reformadores, os reformadores, os avivalistas, até chegar em nossos dias. Eu disse também aos irmãos que a hermenêutica ela tem vários braços. Por exemplo, tem a hermenêutica jurídica, tem a hermenêutica da psiquiatria, tem a hermenêutica médica e tem a hermenêutica que ela é bíblica, tá certo? E a hermenêutica, ela é a ciência e a arte. Ela é a ciência porque ela tem regras, nós estamos aprendendo as regras da hermenêutica. Ela é uma caixa de ferramentas, a hermenêutica, que essas ferramentas vão sendo utilizadas na medida que você quer abrir o conteúdo do texto e entender a mensagem do texto, ok? Isso é hermenêutica. Por outro lado, a hermenêutica não é só uma ciência, porque ela tem regras, ela também é uma arte, porque cada ser humano vai interpretar o texto, o contexto de uma forma, por conta da sua subjetividade, salvaguardando, resguardando as suas características pessoais, né? E aí, então, nós começamos finalmente, depois de ter dito isto, começamos o estudo mesmo. E no estudo nós aprendemos o quê? Que, em primeiro lugar, quando o indivíduo vai fazer a interpretação da Bíblia, ele tem que ter uma regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, você vai pegar o conteúdo bíblico e interpretar esse conteúdo bíblico à luz da Bíblia. Então, por exemplo, você pega lá uma cor na Bíblia, vermelho, você não pode interpretar o vermelho à luz de como o vermelho é na sociedade atual. Você tem que pegar o vermelho e interpretar o vermelho à luz de como é o vermelho no Antigo Testamento, na Bíblia, assim sucessivamente, tá? Depois dessa regra, tem uma outra que não é possível fazer nenhum tipo de hermenêutica bíblica sem que o Espírito Santo te conceda iluminação. Porque a Bíblia, diferente das outras ciências e dos outros livros, ela não é um livro humano produzido para homens. Ela é um livro divino produzido para homens. Então, Deus fala através dos homens para homens. E alguns textos Deus deixa bem clara a sua mensagem, de forma bem aclarada, bem patente, bem latente, bem visível, tá lá. Por outro lado, em determinados momentos, aparece que há uma distância, né? uma obscuridade, e por conta dessa distância, dessa obscuridade, dessa dificuldade de entendimento do texto, você precisa aplicar as regras da hermenêutica. E você vai fazer isso com oração, com contrição no coração, vai fazer isso com um sentimento de humildade, vai fazer isso com reverência e fazer isso, sobretudo, pedindo ao Espírito Santo para que te ilumine, para que te dê a interpretação do texto, ok? Uma outra coisa é que no estudo da hermenêutica nós aprendemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo é o maior intérprete da Bíblia, Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, tá certo? Se você for interpretar qualquer texto, sempre leve esse texto até Jesus e veja como que em Jesus esse texto se adequaria, e aí a partir de Jesus interprete o texto. Isso é muito importante você fazer, porque Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Jesus contou uma parábola, que é a parábola do semeador, e ele disse que aquela parábola é a chave hermenêutica, ou seja, você entende a teologia, a ideia, você entende o contexto da Bíblia a partir desse pensamento de que Deus veio semear a semente, que é o evangelho, né? E a semente encontrou solos diversos, e em um desses solos a semente vingou. E a partir daí ela produziu 30, 60 e 100, né? Então, essa ideia, esse entendimento, essa percepção é muito importante, de que a Bíblia tem chaves hermenêuticas, né? Jesus falou que a parábola do semeador seria uma chave hermenêutica. E nós entendemos que, a partir de Jesus, todo o texto bíblico deve ser interpretado. Aí,
ó, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo é o maior hermeneuta da Bíblia, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, e outra coisa é que você deve entender as palavras. Então, quando você estiver lendo um versículo, tentando interpretar o versículo, você vai separar as palavras e vai estudar as palavras, que são os vocábulos. E estas palavras, é bom que você tenha um dicionário hebraico para os textos do Antigo Testamento, um dicionário grego para os textos do Novo Testamento, e interprete essa palavra, ou entenda o significado dessas palavras, primeiro no hebraico, segundo no grego, alguma palavra em aramaico, se tiver, interpretar também a palavra, o significado da palavra no aramaico. Agora, depois, você vem para a língua portuguesa, porque você fala a língua portuguesa, você escreve a língua portuguesa, você está lendo a Bíblia na língua portuguesa. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o entendimento do vocábulo, no sentido semântico. Semântica é o significado literal daquela palavra, então é a semântica. Por exemplo, a etimologia da palavra, da onde essa palavra vem, ela tem uma raiz na cultura latina, na cultura oriental, na cultura ocidental, na cultura hebreia, na cultura helênica, na cultura bíblica, né? É a etimologia. Depois a sintaxe, que é a posição dessa palavra no texto. Qual é a posição dela no texto? E a posição dela no texto vai dar um sentido melhor, uma compreensão melhor. E por fim, a morfologia, que é a variação dessa palavra. Ora, essa palavra, ela significava tal coisa em determinado contexto, mas agora ela significa outra coisa, porque as palavras, elas são vivas e elas estão em constante mutação, ok? Então, pega o versículo e vai usar esse versículo, vai aplicar esses princípios lá no versículo. Ora, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Espírito Santo precisa me iluminar para que eu entenda o texto, eu vou tentar interpretar esse texto à luz de Jesus e depois eu vou falar, agora eu vou estudar o texto. Então, separo as palavras, que são os vocábulos, e estudo os vocábulos, no sentido semântico, no sentido etimológico, no sentido da sintaxe, no sentido morfológico, tá? Aí entendi o significado das palavras, isso já vai dar um maior entendimento ao texto. E depois eu vou interpretar essas palavras à luz do autor das palavras. Por quê? Porque para cada autor, as palavras, elas terão um sentido, tá? Então, quem é o autor que está escrevendo essa palavra aqui? Eu preciso me fazer essa pergunta. E esse autor, ele precisa ser compreendido. Então, eu vou fazer uma análise da biografia desse autor. É Paulo que está escrevendo? É Pedro que está escrevendo? É João quem está escrevendo? É Mateus quem está escrevendo? É Lucas quem está escrevendo? Quem que está escrevendo? Aí, compreendendo o autor, eu compreenderei melhor aquela palavra. Porque o autor, ele vai sempre aplicar a palavra a partir de um entendimento que ele tem daquela palavra. E vai dar para nós uma percepção também a respeito dessa palavra. Tá bom?